Bem, gente, na atividade eu pedi para fazer essa ligação Panamá, né? A ligação Panamá, você tem 8 fios, perdão, 4. 1, 2, 3, 4 fios, ela é 4 por 4. Você tem 4 fios de urdume e 4 fios de trama. No seu tecido, você vai ter apenas 4 fios de urdume e 4 fios de trama? Obviamente que não, né? Então, isso aqui é a menor representação da ligação. E aí, você vai representar no seu tecido, você vai ter que fazer levantamentos de trama, né? Inserção de trama, levantamento do urdume para inserção de trama, de modo que você tenha obtido como resultado essa ligação aqui, tá certo? Então, para isso no TA, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Observe que no TA, diferentemente do que foi explicado, né, no vídeo de urdimento, dessa vez a gente fez o urdimento como? Passando, né, pelo prego, e aqui em cima, passando igual pelo prego voltando, tá? Você vai ter uma situação diferente daquela em que eu vinha e fazia um zero, né? A gente vinha assim e rodeava por aqui. Dessa vez não, a gente fez o urdimento como? Como um zigue-zague, certo? Indo e voltando, indo e voltando. Isso vai influenciar no meu tecido, vai influenciar no crochê? Não, não vai, certo? E aí, preferi fazer dessa forma para que aqui você observasse, né, a mesma coisa que no outro lado. Então, vai ficar laçadas ao redor dos pregos, tá? E não mais vai ficar o que eu chamei lá no outro de ponto corrido, tá? Que ficava aqui juntando. Então, assim, eu vou ter uma situação embaixo, né, igual à situação de cima, tá certo? Então, agora vamos começar a tecer. Só lembrando aqui, né, que a nossa ligação é a Panamá. Então, a Panamá eu vou ter 4 fios de urdume e 4 fios de trama. Sendo que nos 2 primeiros fios de trama, que eu vou fazer a inserção, que no caso eu vou puxar de uma só vez 2 fios de trama com o meu insersor de trama, eu já vou puxar os 2. Então, a cada vez que eu fizer, eu já tô fazendo esses 2 primeiros, certo? E na próxima vez que eu fizer, eu já vou fazer esses 2 últimos, e aí vai ter que ser o contrário, tá certo? Vamos ver como é que fica no tecido. Observem que você tem esse fio aqui sozinho, né? No meu caso, ficou esse fio sozinho, pode ser que o de alguém não tenha ficado. Ah, eu vou virar o TA para fazer diferente. Opa, aqui também tem um fio sozinho. Então, vamos então isolar esse fio, digamos assim, lá no raporte, eu vou ter passando 2 por baixo, que aí seria esses 2 aqui, ó. O urdume passaria por baixo, já que são 2 pontos deixados. Por que 2 pontos deixados, professora? Não é aqui 2 pontos tomados? Só que eu tô começando por aqui, ó, porque eu sou destra. Se você for canhoto, você vai começar da esquerda para direita. Mas como eu sou destra, eu vou começar da direita para a esquerda. Então, eu tenho que olhar primeiro essa parte aqui. Então, eu tenho aqui 2 fios de urdume passando por baixo das tramas. Se os fios de urdume passam por baixo das tramas, o meu insersor vai ficar aqui, ó, por cima, para garantir que a minha trama passe por cima e o urdume fique por baixo. Nesse caso aqui, nos próximos 2 fios, a minha inserção de trama vai ser por baixo do urdume, para garantir que o urdume fique por cima. O primeiro fio, eu vou fazer o contrário, né? Porque eu vou isolar ele vai ficar como se fosse um resíduo do próximo raporte. Então, esses 2 primeiros fios aqui, eu vou passar a minha inserção, meu insersor de trama por cima, para garantir que o urdume fique por baixo. O próximo, eu vou passar o insersor de trama por baixo para garantir que meu urdume fique por cima.
Então, aqui eu já tenho meu primeiro raporte. Esse último fio, observe que ele tá igual a esse. O certo é ele ficar diferente do último, porque é como se ele fosse o primeiro do novo raporte. Então, aqui eu vou fazer dessa forma. E vou passando meu insersor de trama de forma alternada, até chegar a outra largura, né, a outra margem do TA, certo? E assim eu vou obter o meu panamá no tecido. Vou fazer os dois primeiros, certo? Os dois primeiros fios para vocês observarem. E vocês fazem o final, né, até o fim do seu TA, por toda a dimensão do TA, e finalizam com o crochê que vai ser ensinado no outro vídeo. Então, eu vou seguir aqui, né, com a amarração da trama. Como eu tô usando outra cor, você pode usar a mesma cor se você fizer com fio mesclado, ou você pode usar duas cores diferentes, tá? Então, aqui eu fiz a amarração. E aqui eu vou puxar a trama. Geralmente eu mexo assim pra não ficar sobra, nem puxando demais. E aí eu meço mais ou menos o tamanho da trama que vai ficar. E puxo por aqui. Então, eu coloco aqui. Se você não tem o insersor de trama dessa forma, você pode ir fazendo aos poucos, né, com os dedos, ou com auxílio de uma régua, ou de uma caneta. E aí, eu puxo e prendo aqui. Quando eu prendo aqui, eu vou fazer o ajuste, certo? Aqui. Aqui ficou trocado. E aqui, pra vocês observarem melhor, certo? Agora, eu vou puxar novamente pra lá, tá? Fazer a segunda inserção de trama. Na segunda inserção de trama, observem que aqui eu já tenho essa primeira situação dos primeiros fios, das primeiras tramas. Aqui, ó. Eu tenho dois urdumes por cima e 2 urdumes por baixo. Nessas duas primeiras tramas, aqui são 2 tramas. Então, os 2 urdumes por cima e 2 urdumes por baixo. Então, agora eu vou fazer o que tá na trama 3 e 4. Então, vai ser 2 urdumes por cima e 2 urdumes por baixo de cada 2 tramas. Portanto, eu vou fazer o inverso. Se esse aqui está por cima, eu vou passar ele por baixo. Se esse está por baixo, eu vou passar agora o urdume por cima. Aqui o urdume está por cima. E agora eu vou passar ele por baixo. Esse urdume está por baixo, vou passar agora o urdume, vou passar o insersor de trama de modo que o urdume fique por cima. E assim sucessivamente. Até você chegar à outra margem do TA. Chegou aqui. Eu vou medir, né, mais ou menos. Fica até aqui. E vou puxar. Aqui você vai fazer os ajustes. Aqui tá o contrário. Na hora de puxar, a gente observa se já tá ao contrário, que aí não tem esse trabalho que eu tô fazendo agora. Certo? Então, aqui, ó. Acabou que a laçada, ela foi ao contrário. Mas deu certo, eu consegui ajustar com a mão. E aí, eu consegui colocar, então, a segunda trama. Certo?
Existe a possibilidade também de você fazer de modo que fique um ponto corrido aqui. Mas como a gente tá trabalhando sempre com esses pontos presos só nos pregos, fica interessante assim, tá? Então, aqui você consegue observar o raporte já formado, tá? Aqui você tem o raporte já. 2 por cima, 2 por baixo, 2 por baixo, 2 por cima. Esse raporte aqui é o mesmo raporte, tá aqui. Então, deixa eu colocar aqui ao lado. Deixa eu colocar aqui ao lado. E aí, eu vou poder observar, ó, 2 por baixo. Esses aqui, lembra que esse aqui eu tô isolando, que é o primeiro do próximo raporte, e tá correto. 2 por cima, aqui, e 2 por baixo aqui. É como se o raporte fosse continuar pra cá, mas como não tem tecido mais, tipo, eu passei uma tesoura aqui, né, o TA tem esse limite, ele termina aqui nesse primeiro fio. Aqui eu vou observar o raporte completo, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, o urdume passando por baixo, nas duas primeiras tramas, e o urdume passando por cima nas duas últimas tramas. Da mesma forma aqui, eu vou ter 2 urdumes passando por cima, por isso eu tenho 4 pontos tomados. E aqui passando por baixo. Lembrando que aqui são 2 tramas e 2 urdumes, certo? E isso eu vou observar em todo o tecido, tá? Eu vou observar que eu tenho 2 tramas passando por baixo, ou seja, o urdume passando por cima, o urdume passando por baixo e aqui o inverso. Então, vou ter que fazer esse tecido aqui dessa forma até o final.